Sobrescrita é quando em uma herança, uma subclasse ou classe filha, ela reescreve os métodos que ela herda da superclasse ou classe pai. Elas possuem o mesmo nome, mas as suas assinaturas são diferentes. E o que são assinaturas? Assinaturas são um modo de como o método irá funcionar. E como o compilador, programa, ele vai saber qual dos dois métodos ele vai executar. Bom, ele vai sempre escolher o objeto daquela classe. Então, no caso, o método mais específico seria, por exemplo, criar uma classe, um objeto da classe estagiário. O compilador iria usar o método da classe estagiário. Se o usuário criar um objeto da classe diretor, ele estará usando o método da classe diretor, como está no exemplo abaixo, com o getSalário, e tem suas diferenças de return. Já em sobrecarga, é quando existem vários métodos que possuem o mesmo nome, e eles estão dentro da mesma classe, mas eles possuem parâmetros diferentes. E de novo, como o compilador ele vai saber qual método executar? Simples, isso vai depender também dos parâmetros que o usuário informar para o compilador. No caso, se o usuário informar dois inteiros, ele vai executar o primeiro método soma. Se ele informar duas strings, ele vai usar o segundo método soma. E se ele levar dois floats ou doubles, que são números com casas decimais, ele estará executando o terceiro método. Herança é um mecanismo que permite que características comuns a diversas classes sejam fatoradas em uma classe base ou superclasse. A partir dessa superclasse, outras classes podem ser especificadas. Estas serão chamadas de classes derivadas ou subclasses e apresentarão métodos da classe base junto aos métodos que são particulares das subclasses. Um exemplo clássico de herança é uma superclasse pessoa com suas subclasses pessoa física e pessoa jurídica. A subclasse pessoa física possui os dois atributos de sua superclasse, nome e endereço, e possui o seu atributo particular CPF. O mesmo acontece com a subclasse pessoa jurídica, porém sua particularidade é o CNPJ. Polimorfismo é o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação, mas comportamentos distintos. No exemplo, temos a classe veículo com o método setVelocidade. Como ela será uma classe abstrata, não teremos a velocidade do veículo em si. Porém, na classe carro e na classe avião, sabemos que a velocidade média de cada tipo de veículo é diferente. Ou seja, o método setVelocidade será reutilizado e se comportará de maneira diferente dependendo da classe a qual ele está, assim como acontece com o método setPassageiro. Interface pode ser definida como um contrato entre a classe e o mundo exterior. Quando uma classe implementa uma interface, se compromete a fornecer o comportamento publicado por esta interface. As classes ajudam a definir um objeto e seu comportamento, e as interfaces que auxiliam na definição dessas classes. As interfaces são formadas pela declaração de um ou mais métodos, os quais obrigatoriamente não possuem corpo. A associação representa uma relação entre dois ou mais objetos. A forma mais comum de se implementar uma associação é um objeto ser atributo de outro objeto. Caso tenha setas, elas representam a navegabilidade do esquema. A agregação é um tipo especial de associação, onde se tenta demonstrar a complementação de informações entre um objeto, o objeto todo, e os demais objetos, os objetos parte. Porém, não existe dependência de existência entre os objetos. Ela é implementada com um losango vazio no objeto todo. Composição é uma variação da agregação, porém existe uma dependência de existência entre um objeto, o objeto todo, e outro objeto, o objeto parte, pois a existência de um não faz sentido sem a existência do outro. Ela é implementada com um losango cheio no objeto todo. Um objeto é um elemento computacional. O objeto também não é muito diferente de uma variável convencional. Objetos similares são agrupados em classes. Usamos classe para definir objetos e o comportamento deles. Além de atributos, ao criarmos uma classe, descrevemos o comportamento de objeto, ou seja, quais as funcionalidades que podem ser aplicadas ao objeto da classe. O método nada mais é que um procedimento ou uma função. Ele manipula apenas suas variáveis locais e os atributos que foram definidos para a classe. Para explicar o que é uma classe abstrata, irei usar um exemplo. Um USB seria uma classe abstrata, enquanto os dispositivos pendrive ou iPad seriam classes concretas. Ou seja, o USB é uma especificação que pode ter várias implementações com características diferentes.